Olá, focados! Dando sequência à nossa Lei do Triunfo, ao estudo da Lei do Triunfo, vamos falar hoje então sobre a primeira lei, que é sobre objetivos definidos. Napoleon Hill, durante todo o livro, o que ele quer fazer é justamente um curso para obter mais pessoas triunfantes, né, que realmente alcancem os seus objetivos. E nisso ele coloca, na definição da primeira lei, que é justamente esta de ter um objetivo claro, definido, o porquê disso tudo, o porquê da gente seguir esse curso, o porquê da gente seguir esse passo a passo. E ele coloca que o objetivo é organizar e dirigir para um fim definido todas as suas forças mentais, aparelhando assim o estupendo poder que a maioria das pessoas desperdiçam em ideias vagas e sem objetivos, negociando com êxito seu caminho de vida, encontrando o mínimo possível de resistência e atrito. Em resumo, a gente se ocupa muito durante nossa vida, durante nosso dia, durante as tarefas que a gente se propõe a fazer, a gente se ocupa muito com um monte de tarefas, com um monte de coisas que não estão alinhadas com o lugar onde a gente quer chegar. E isso se dá muitas vezes pela falta da definição de qual é esse lugar, ou seja, por uma falta de um objetivo claro definido. Percebe a importância de ter essa clareza para que eu possa ter ações corretas dia a dia, mês a mês, para chegar nesse local? Senão eu me ocupo e eu sou zero produtiva. Para que as tarefas que eu realizo na minha rotina, no meu dia a dia, realmente me gerem a recompensa que eu espero. Seja essa recompensa na minha família, seja dinheiro, seja trabalho. Assim como uma musculatura física demanda que a gente esteja trabalhando ela numa academia, fazendo exercícios para que ela esteja vigorosa, para que ela esteja forte, o nosso cérebro, o nosso modelo mental também precisa ser trabalhado dia a dia, também precisa ser treinado, também precisa ser estimulado na direção daquilo que a gente espera dele, daquilo que a gente quer dele, né? Então, quando a gente fala em ter um objetivo claro, definido, a gente está simplesmente falando para o cérebro, olha, o que eu quero é isso, trabalha focado nessas ações para que a gente obtenha este lugar lá na frente. E aí ele até coloca uma comparação engraçada, ele fala, para cada 10 homens que são fisicamente preguiçosos, existem 10.000 que são mentalmente estagnados. Porque fisicamente a gente percebe quando o corpo começa a ter mais gordura, quando a gente começa a não se sentir bem, não sentir vigor físico e a gente vai atrás. Mas o mentalmente estagnado a gente não percebe. Então a gente não vai atrás de melhorar, de estudar, de focar em algo diferente, né? Esse é o grande risco e é por isso que a gente precisa tanto ter esse foco. E aí ele coloca, a gente não pode ter medo de novas ideias. As novas ideias podem significar justamente a diferença, o gap entre o triunfo e o fracasso. Então, de repente, hoje eu estou numa posição de fracasso, e fracasso não é, meu Deus, vou morrer. Fracasso é simplesmente, puxa, eu não estou alcançando as minhas metas, meus objetivos, da maneira como eu venho agindo. Então, de repente, novas ideias podem surgir no meio deste caminho para que este pensamento, para que estas atitudes, para que este comportamentos sejam transformados e me tragam para este outro local. E ele nos traz um dado meio assustador, mas muito real. Ele traz aqui que 95% das pessoas se consideram fracassadas e apenas 5% triunfantes. No Brasil, existe um estudo muito semelhante que mostra que 92% dos brasileiros se mostram fracassados e 8% se sentem triunfantes. Se a gente considerar 95, 92 são números muito próximos, que mostra que a maioria das pessoas ainda está numa posição que não encontrou o lugar que desejava, ou que não está no lugar que desejava, ou que imaginava, e por sua própria, não vamos dizer culpa, mas responsabilidade. E o primeiro passo dessa responsabilidade é justamente definir esse local onde deseja chegar.
Tem vários vídeos meus no YouTube que falam sobre isso, da importância da gente ter um propósito claro, uma meta clara. É isso que vai nos conduzir para o alcance desse objetivo. Agora pensa, 95% nos Estados Unidos ou 92% no Brasil de pessoas que não sabem onde querem chegar, que não colocam sua energia, que não dedicam o seu tempo a favor de alcançar esse objetivo. É muita gente. Mas não é muita, é muita. Então, a gente precisa prestar atenção para que a gente consiga sair dessa maioria e ir para a minoria das pessoas que realmente alcançam, né? Que realmente vão ter a diferença e não viver nessa manada de só reclamação e a culpa é do governo, e a culpa é disso, e a culpa é da família. Não! A responsabilidade é minha, que até hoje não tenho clareza de onde eu quero chegar. E não tendo clareza, eu não me permiti ainda ter as ações adequadas para alcançar esse objetivo. Essas 95% dessas pessoas, ou 92% do Brasil, normalmente ocupam trabalhos que não gostam, enquanto os triunfadores trabalham no que realmente lhes agrada. É aquele negócio, eles trabalham em algo que eles não se cansam de estudar, eles não se cansam de pesquisar, eles não se cansam de ter ideias novas, eles não se cansam de agir, porque eles gostam daquilo. E é nesse não se cansar de ter ideias novas, não se cansar de agir, não se cansar de pensar fora da casa, que vão surgindo ações prazerosas, porque eles gostam de estar naquele local, que os levam a um destino diferente. Então, ai, Vanessa, mas será que eu não tenho que continuar nesse trabalho que eu odeio, que não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida, para pelo menos ter salário fixo? Não, porque você vai ficar preso num lugar onde você não vai ter ideias novas, você não vai incrementar, você não vai agir e você não vai ter resultados diferentes. Percebe como é importante a gente ir fazendo essa transição gradativa para algo que nos traga propósito e significado? Essas mesmas 95% ou 92% das pessoas, elas seguem adiante sem um objetivo definido, sem nem sequer saber a importância de ter esse objetivo claro. Mas percebe como é fácil até perceber a importância de ter esse objetivo claro. Vamos pensar, não sei a razão, mas existem alguns arquitetos e arquitetas que me seguem. E eu gosto muito, e hoje pensando nesse exemplo, esse exemplo também é citado no livro, eu acho que faz sentido arquitetos se interessarem por esse tema. Porque olha só, a hora que um arquiteto, um engenheiro planeja uma obra, planeja uma construção, ele faz as plantas baixas, e ele sabe exatamente aonde vai cada encanamento, aonde vai a fundação, aonde vai erguer as estruturas, as paredes, o que vai ser feito, passo a passo. Isso tem um plano, para que no final do plano executado, ele tenha o prédio, ele tenha a casa construída. Então, eles estão acostumados a lidar com planos para chegar no objetivo final. E é isso que falta para gente fazer na nossa vida. Definir qual é o objetivo final, qual é o meu prédio, qual é a minha casa que eu desejo ter construída. Para que, sabendo essa casa, eu possa saber como fazer a fundação, qual tipo de material eu vou utilizar para a parede, aonde será a parede, ou seja, quais serão as minhas ações, que ações eu preciso ter para que lá no final eu tenha essa casa construída. Percebe como é um paralelo muito, muito claro? Então, o objetivo principal da vida, ele deve ser muito bem escolhido. A casa onde eu vou morar, a casa, o meu corpo que eu vou morar daqui a 10 anos, ele tem que ser muito bem construído. A família que eu terei daqui a 10 anos, ela precisa ser cuidadosamente construída. O trabalho, a mesma coisa. Então, se eu não tenho clareza de qual é essa família, de qual é esse trabalho, como será a minha finança, como que eu vou construir, como que eu vou saber onde fundar, como que eu vou saber que material eu vou utilizar, como que eu vou saber quais serão as minhas ações. Percebe a importância disso tudo? Então, essa clareza vai falando o tempo todo para o meu subconsciente. Escuta, ela quer chegar aqui.
Para isso, ela precisa de uma ação esta semana. Para isso, este ano, ela precisa ter concluído isso. Olha as oportunidades chegando. Você não está enxergando? Vamos focar. Quando eu tenho essa clareza definida, eu consigo enxergar as oportunidades. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga e ela me perguntou, Vanessa, mas me dá um exemplo prático disso. Eu falei assim, imagina que você quer montar, por exemplo, um salão de cabeleireiro. E você está vendo os anúncios na internet, você está checando seu e-mail e de repente aparecem anúncios de móveis para cabeleireiro. E eu falo móveis para cabeleireiro porque minha mãe vende móveis para cabeleireiro, então é um exemplo fácil. Se chega um anúncio de móveis para cabeleireiro, se eu não tenho clareza que o que eu quero fazer é empreender e abrir um salão de cabeleireiros, vão me chegar esses anúncios e vão passar despercebidos, eu não vou nem me tocar. Agora, se eu tenho clareza, eu vou falar, puxa, daqui a 2 anos eu quero abrir o meu salão. Então, já vou começar a mapear como que é, quais são os equipamentos que eu preciso, qual é o preço. Então, enquanto eu não tenho clareza, essas propagandas, elas simplesmente passam despercebidas. A hora que eu tenho a clareza, eu começo a perceber tudo que chega para mim. Eu posso ir atrás de cada um desses detalhes, de cada um desses objetos, para que esse objetivo final possa ser alcançado, né? Todos os grandes líderes, eles baseiam sua liderança num objetivo principal definido. Não existe nenhuma grande empresa que ela não tenha uma meta clara de onde ela quer chegar. E os seguidores, os liderados, os funcionários, eles se sentem muito mais confortáveis quando eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. Não é, você é um funcionário novo? Claro, sente-se ali e faça o seu trabalho. Ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe onde ele tem que chegar, ele não sabe o que ele tem que entregar. Isso é desesperador. Agora, se eu chego para ele, claro, seja bem-vindo, você é o colaborador novo? Veja só, eu preciso que você mande e-mail para essas pessoas, porque o nosso objetivo é ter tantos novos clientes, para isso a gente precisa prospectar dessa maneira, a gente precisa repassar o valor desse produto para o cliente. Percebe como quando eu dou clareza para ele fica muito mais fácil? E a mesma coisa na minha vida, se eu dou clareza para o meu subconsciente, se eu trago clareza para a minha vida, fica muito mais fácil saber o que eu vou agir na minha rotina. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei o que eu faço primeiro. É lógico, você não sabe onde você quer chegar. Essa clareza te permite ter uma organização do seu dia a dia, uma organização da sua rotina, que vai sim te aproximar do teu destino desejado. O triunfo depende de esforço organizado. E o primeiro passo na direção dessa organização, desse esforço organizado, é um propósito definido. Enquanto eu não tenho esse propósito definido na minha vida, eu vou dissipando energia, dissipando trabalho, dissipando tempo, com um monte de coisas aleatórias que não vão me levar nesse lugar. Quer ver um exemplo prático disso? Se eu pego uma lupa, alguns meninos, crianças, fizeram isso e mataram muitas formiguinhas em sua infância. Mas se eu pego uma lupa e concentro a energia do sol para um pontinho específico que ela focaliza numa folha seca, por exemplo, aquela folha queima, aquele ponto queima. Por quê? Porque é a energia solar que eu concentro, é o trabalho que eu concentro num propósito definido que é queimar aquele pontinho. Então, é toda uma organização de esforço, de atividades diárias que eu concentro para alcançar aquele objetivo. Se eu não tivesse essa lupa, eu tiro essa lupa, eu posso ter anos e anos e anos o sol batendo naquela folha e ela não vai queimar. Porque ela não tem essa concentração de foco, essa concentração de energia, essa concentração de calor. Trazendo para a nossa vida, eu posso trabalhar dia após dia, dia após dia, dia após dia, enquanto eu não tiver a concentração do meu esforço focada num determinado objetivo específico, eu estou dissipando minha energia, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo ação e eu estou perdendo anos da minha vida, porque eu não vou chegar no objetivo definido. Assim como num jogo de futebol, o time vencedor não é aquele que tem... não. Gente, olha que vergonha, eu não sei quantos jogadores tem, são 12? Não sei. Vamos supor, são 12 melhores jogadores do mundo.
Não é esse o time campeão. O time campeão é o que vai coordenar melhor esses jogadores. Talvez tenham 2 muito bons e os outros são bons, mas não são os melhores do mundo. Mas eles estão muito bem coordenados e esse time bem coordenado é quem vai ganhar o campeonato. Então, o hábito de trabalhar com um objetivo principal definido cria o hábito da pronta decisão, que é uma característica dos triunfadores. O hábito de trabalhar com objetivo definido te ajudará a concentrar toda a atenção numa determinada missão até realizá-la. Então, se eu sei onde eu quero chegar e me vem alguém, mas será que seria bom? Sim, isso é bom. Sabe por quê? Porque eu quero chegar aqui, isso tem tudo a ver com isso. Eu decido rápido, eu faço rápido, eu não perco tempo. Percebe? E aí, Vanessa, mas como que eu faço tudo isso? Ter um objetivo claro, definido, saber onde eu quero chegar, pensar, puxa, daqui a 10 anos, quem eu quero ser? Quem eu quero ser como mulher? Quem eu quero ser como esposa? Quem eu quero ser como profissional? Quem eu quero ser como mãe? Como eu quero que esteja a minha saúde? Percebe que quando eu tenho tudo isso definido, por exemplo, eu quero eliminar alguns quilos, quero ter uma musculatura mais bem definida. Se eu quero isso daqui a 10 anos, significa que eu não posso ficar vivendo de fast food todos os dias e sem fazer nenhum tipo de atividade física. Eu nunca alcançaria esse objetivo. Percebe como quando eu sei para cada área da minha vida onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer agora? Tem uma frase aqui do Napoleão Hill que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a concentração do esforço e o hábito de trabalhar com um propósito, eis os 2 fatores essenciais para o triunfo e que estão sempre juntos, um faz nascer o outro. Repetindo, os 2 fatores são a concentração de esforço e o hábito de trabalhar com um propósito. Desde o momento que a gente define no pensamento qual é esse propósito, a mente consciente e inconsciente já começa a trabalhar para alcançar isso, para que as oportunidades comecem a aparecer, para que eu comece a agir efetivamente. E isso é movimentado por um desejo verdadeiro de alcançar aquilo. A gente já falou em alguns vídeos o quanto a emoção está relacionada à criação de novos hábitos e alcance de objetivos. Então, quando eu tenho a minha emoção misturada com isso tudo, a minha emoção na chegada desse objetivo, é quando eu realmente consigo realizar. Porque quando eu quero... por que você quer eliminar peso? Porque eu quero que o meu biquíni tamanho M caiba em mim. Eu quero eliminar peso porque eu quero estar saudável para correr com os meus filhos, para correr com os meus netos na praia, para brincar com eles. É isso que me motiva a perder peso, não é caber no biquíni tamanho M. Percebe como eu tenho que ter emoção, sentimento e esse desejo verdadeiro que me faz tomar as ações dia após dia. Enquanto eu não percebo qual é o desejo verdadeiro, não linko ele com sentimentos, eu não tenho ânimo para fazer as ações. Então, os meus hemisférios cerebrais, um comanda a razão, o outro comanda a emoção. Se eu não coloco os 2 para trabalharem juntos por um objetivo, se eu não dou essa emoção para alimentar essa razão, eu demoro muito mais tempo e muito provavelmente eu abandono essa meta no meio do caminho. E aí, Napoleão Hill coloca um passo a passo bem prático de como fazer isso, então. Então, ele fala o seguinte, o primeiro passo deve ser a escolha do objetivo principal. Então, primeiro, escolher o objetivo principal. Segundo passo, redija de maneira clara, escreva qual é esse objetivo principal da sua vida. Escreve num lugar que esteja visível para você. Declare isso por escrito e num lugar onde todos os dias você consiga ler essa afirmação, para que você vá falando para o seu inconsciente e ele permita perceber aonde estão as oportunidades e como você pode agir dia após dia para chegar. E ele passa muita ideia de mastermind, então ele coloca o passo seguinte, final, consiste em formar uma aliança com pessoas que se interessem verdadeiramente por nós e possam nos apoiar nesse trajeto. E pegar a afirmação de todas essas pessoas, percebendo que a gente pode realizar, que a gente deve realizar e que a gente pode se apoiar, cada uma com a sua expertise, para chegar nesse novo local.
E aí ele põe assim, ó, nosso objetivo principal deve se tornar como uma mania, nossa preocupação máxima dia após dia, hora após hora. A gente deve cuidar dele continuamente, dormir com ele no pensamento, tê-lo diante de nós a cada momento. Por isso é importante de escrevê-lo num lugar visível, para que a gente possa constantemente perseguir aquele grande objetivo definido. E aí ele finaliza. E quais os segredos, então, para alcançar esse objetivo? Se eu já sei qual é ele definido, como que eu faço para alcançar? Persistência e confiança em si mesmo. E é justamente esse o tema do nosso próximo vídeo, que é a próxima lei, confiança em si mesmo. Continua acompanhando a série com a gente. Aproveita e curte aqui o meu canal para que você receba os avisos de quando vierem os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Curte o vídeo. Assina o canal, clica no sininho e seja sempre muito bem-vindo. Agora aproveita, corre lá e define o seu objetivo principal. Muito obrigada.